Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 13. Apenas o verso 30. E peço que você observe a parte B do verso mencionado. João, capítulo 13, verso 30. Ele, tendo recebido o bocado, trata-se de Judas, saiu logo. E o texto diz: e era noite. E era noite. Guarde esta parte B do versículo e pense nesta noite tão tenebrosa. E era noite. A igreja pode sentar? A gente vai orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua santíssima palavra. E é a palavra do Senhor que traz refrigério à nossa alma. A palavra consola, a palavra edifica, a palavra exorta, a palavra desperta o coração do homem. É a santa palavra de Deus que nos aponta o bom caminho. E quando a palavra nos aponta o bom caminho, devemos por ele andar. É verdade que é um caminho de renúncia. Em alguns momentos é um caminho de sofrimento, de aflição, de perdas. Porém, o melhor é que nesses momentos o Senhor sempre está conosco. Nos momentos difíceis da vida, como também nos momentos de alegria. E agora, ó Deus, pelos méritos do Teu amado Filho Jesus, que numa cruz morreu em nosso lugar. A morte de Cristo foi uma morte substitutiva, uma morte vicária. Ele morreu no lugar do pecador. Portanto, exaltamos o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, o Consolador que mora dentro de cada um de nós. E agora, Senhor, continua falando ao coração do Teu povo e usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a calada da noite sempre foi propícia para o cometimento de toda espécie de infames pecados. É claro que durante o dia também. Mas parece-me que a noite é muito propícia para o cometimento de infames pecados. É na calada da noite que as mentes enfermas e depravadas maquinam as piores atrocidades contra o seu próximo.
É na calada da noite que as mentes depravadas dão voz ao que existe de pior nelas, ao que existe de mais sombrio, ao que existe de pior em suas almas. Foi na calada da noite que Judas saiu para ser parceiro do príncipe das trevas, na mais aviltante traição da história. Foi na calada da noite que a sua alma, também escurecida pelo pecado, aquela alma rebelada, aquela vida completamente perdida, saiu para cometer a mais aviltante traição da história. Entregar o amado Filho de Deus, entregar o Senhor Jesus aos principais sacerdotes. E observe o que diz o texto: e era noite, e era noite, e era noite. Meus amados, o preço da traição foi o equivalente a 120 dias de trabalho. A vida de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, foi vendido ao equivalente a 120 dias de um trabalhador. 120 dias de trabalho. Meus irmãos, de qualquer ponto de vista em que consideremos o caso, a quantia foi miseravelmente irrisória. Miseravelmente irrisória. Judas, muita gente conhece como Judas Iscariotes. Ele veio da cidade de Queriote, daí o nome Iscariotes. Não era sobrenome. Ele veio de uma vila, de uma pequena cidade, e estava entre os discípulos do Senhor Jesus. Aquele homem cometeu um feito miserável e cruel. Somente uma mente depravada, somente uma mente escura, somente uma mente vendida ao pecado poderia maquinar tão vil traição. Conviveu com o Senhor, andou com Jesus, viu os seus milagres, ouviu os seus ensinamentos, conviveu com o colégio apostólico e era considerado apóstolo. E esse homem trai de uma forma descarada o seu amado mestre. Uma traição miserável e cruel. Judas, meus amados, ouviu as mais poderosas mensagens. Você pode imaginar Judas assentado, ouvindo o grande sermão da montanha? Você pode imaginar Judas ouvindo
os grandes ensinamentos de Jesus, por exemplo, a respeito do novo nascimento, perdoando pecadores, curando pessoas, limpando leprosos, trazendo pessoas da morte para a vida, como Lázaro. Lázaro vem para fora. E eu dizia outro dia, quando o Senhor nominou Lázaro, vem para fora, veio somente Lázaro. Porque se o Senhor diz diante das sepulturas, vem para fora, todos sairiam. Pelo poder da palavra que ele tinha, pela autoridade que ele tinha. E a gente imaginar que Judas presenciou todas essas coisas, ele viu todas essas coisas, e mais, Judas foi testemunha, ou melhor, Judas teve a confiança de todos, dos demais apóstolos e do próprio Jesus, pois administrava o caixa do colégio apostólico. Judas continuou amando aquilo que sempre amou: o dinheiro. Ele sempre amou o dinheiro. E quem ama o dinheiro se perde completamente, porque a Bíblia vai nos dizer que o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Judas tornou-se um instrumento de Satanás. Trocou a companhia de Jesus, a luz do mundo, pelas trevas, pela noite trevosa, pela noite escura da alma. Ele trocou o seu Senhor, ele trocou aquele que o amou, que o chamou de amigo, ele o trocou pelas trevas. E o texto diz: e era noite. Meus amados irmãos, por ter trocado a companhia de Jesus, trocando a luz pelas trevas, aquele homem teve uma morte violenta e terrível. Que coisa triste. Uma morte violenta e terrível. Se você olhar para Mateus capítulo 27, eu convido a acompanhar o texto de Mateus capítulo 27. Do verso 3 até o verso 5, está escrito: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tomado de remorso, não de arrependimento, remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? O problema é teu. Que nos importa? Isso é contigo. O problema é exclusivamente seu.
E o texto continua: então Judas, atirando as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Uma morte terrível. Provavelmente a corda arrebentou e alguma estaca entrou nas entranhas de Judas e as vísceras saíram para fora. Uma morte terrível. O enforcamento é uma morte terrível. Terrível. E se a corda quebrou, como alguns estudiosos imaginam, quem sabe ainda respirava. E a morte foi lenta e terrível. Isso me lembra o julgamento de Nuremberg, quando pelo menos 11 nazistas foram enforcados. 10 ou 11 nazistas foram enforcados. E o carrasco foi um sargento do exército americano, que ele dava um jeito na corda, porque a corda no enforcamento, ela tem que, quem vai enforcar tem que preparar a corda de acordo com o peso do indivíduo. Assim que despencar, o pescoço quebrar imediatamente. Aquele sargento não fazia isso. A pessoa ficava pendurada. O nazista ficava pendurado, morrendo lentamente. Eu acho que ele fez assim, a fim de que os nazistas pensassem em todas as atrocidades cometidas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Quem sabe aconteceu com Judas o mesmo. Uma morte terrível, violenta. Meus amados, o dinheiro devolvido, segundo a Bíblia, foi usado para comprar um cemitério para sepultar peregrinos que vinham participar das festas religiosas judaicas. E quando Jesus foi traído, acontecia a principal festa do calendário religioso judeu, era a Páscoa. Muitos peregrinos estavam em Jerusalém, e alguns desses peregrinos, por conta de uma viagem muito sofrida, alguns morriam. O dinheiro que Judas devolveu foi usado para comprar um cemitério, para sepultar peregrinos e também gentios que viviam em Jerusalém. Gentios que viviam em Jerusalém. Esse é mais ou menos o pano de fundo. Voltemos, meus amados, para a emblemática frase: e era noite. Guarde na sua memória. E era noite. Meus amados, esta frase curta não tem apenas um significado literal, porque literalmente era noite, mas também um significado teológico. Pensando sobre essa implicação teológica, eu quero apresentar duas verdades. Duas verdades que nós aprendemos com a morte de Judas, com a traição de Judas, com aquilo que Judas fez de tão vil. Primeiro, luz e trevas não têm comunhão. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Meus amados,
diversos intérpretes bíblicos afirmam que a ceia do Senhor foi instituída depois da saída de Judas do cenáculo. O Senhor instituiu a ceia do Senhor. E segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, a ceia do Senhor foi instituída pelo amado Mestre em substituição à Páscoa, depois que Judas adentrou a noite e saiu para trair o amado Filho de Deus. No versículo 30, está escrito, ele tendo recebido o bocado. Eu acho que ele participou da ceia, daquele momento de comunhão, de comemoração da Páscoa, mas não participou da instituição da ceia do Senhor. Essa ausência, eu considero, meus amados, que foi extremamente apropriada, providencial. Aquele homem com a mente depravada, com aquela mente que já maquinava a traição do Senhor, poderia perturbar seriamente a santidade daquele momento da instituição da ceia do Senhor. Ele, tendo recebido o bocado, saiu rápido, saiu logo, e era noite. A presença do traidor teria perturbado seriamente a santidade daquela festa que se caracterizava pelo amor fraternal e pela comunhão. Não é isto que a ceia traz à nossa vida, à nossa alma? Amor fraterno. Porque na ceia a gente lembra da morte do Senhor até que Ele venha. O momento da ceia é momento de profunda comunhão espiritual. Judas resistiu à luz, alimentou no coração o pecado da avareza, não se comoveu diante da manifestação de amor que ele viu na pessoa de Jesus. Amor inigualável. Ele viu o próprio Jesus, o seu amado Mestre, se abaixando para lavar os seus pés. Uma demonstração de amor, demonstração de humildade do seu Mestre, do seu Salvador. Jesus se baixou e lavou os pés do traidor. Somente o amado Filho de Deus é capaz de uma demonstração de amor como esta. Se abaixar para lavar os pés de um homem que seria o seu traidor, estaria entregando a sua vida por 30 moedas. O Senhor se abaixou e lavou os seus pés. Olhe para o verso 4 e o verso 5 de João 13. É isso que diz a Bíblia. 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima
e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Quem estava naquele momento ali? Nessa demonstração de amor e de profunda humildade? O traidor. Nem se comoveu com a ação desta. A sua alma, dominada pelo pecado, não se comoveu com esta ação maravilhosa do Senhor Jesus. Judas rejeitou a luz e saiu para dentro da noite de sua eterna desgraça e condenação. E era noite. E naquela noite, Judas saiu para dentro desta noite escura de sua eterna desgraça e condenação. Meus amados, na vida de Judas cumpriu-se o que disse Jesus em João capítulo 11, versos 9 e 10. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. A vida de Judas foi uma vida completamente escurecida pelo pecado, vencida pelo pecado, vencida pelas trevas. E era noite quando aquela alma saiu para cometer a maior traição da história. Judas tropeçou e separou-se para sempre da luz do mundo. Tropeçou e separou-se para sempre da luz do mundo, porque era a noite. Saiu a noite, e a noite também imperava na alma dele. Não somente a noite literal, e era noite literal. A noite estava escura e ele saiu para entregar ao Senhor, porque a sua alma, ou na sua alma, já imperava a noite das trevas, a noite da perdição, a noite do desencontro, a noite do inferno. Saiu e perdeu-se eternamente. Segunda coisa, a incredulidade levou Judas à perdição. Como é triste a incredulidade, como dói a dureza de coração. A incredulidade levou Judas à perdição. Na sua incredulidade, Judas menosprezou a advertência de Cristo, que a gente vai encontrar em Mateus 26, 24 e 25. Observe o que disse Jesus: o Filho do Homem ele vai para a cruz, ele vai enfrentar a morte, ele vai enfrentar a dor espiritual, a dor emocional dos pecadores. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Agora observe a advertência de Jesus: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Que vida triste. Uma vida que nasceu para trair, uma vida que nasceu para continuar nas trevas da alma, uma vida que nasceu para se perder eternamente.
uma vida que nasceu para cometer suicídio, uma vida que desprezou o Senhor, que menosprezou a graça do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, desprezou a bondade do Senhor. Melhor não lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Foi tão cínico que ainda fez esta pergunta a Jesus diante de todos: acaso sou eu, meu Senhor? Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Tu o disseste. Meus amados, a incredulidade de Judas semeou a traição e a colheita foi a perdição. Ele semeou a traição e colheu a perdição. Quanta gente que semeia coisas ruins, quanta gente que semeia o pecado, a colheita é terrível, a colheita é o inferno, a colheita é a perdição eterna. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse assim: quando eu estava com eles, com os seus discípulos, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles, aleluia, quem está em Cristo está guardado. Quem nasceu de novo está seguro. Quem recebeu a Cristo no coração está livre da perdição da noite. Quem recebeu o Salvador eterno jamais se perde eternamente. Louvado seja o Senhor para sempre. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto quem? O filho da perdição. Quem era o filho da perdição? Quem foi aquele filho da perdição? Judas, o homem que veio lá de Quiriote. Ele era o filho da perdição. Não perdi a nenhum deles, disse Jesus, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17, verso 12. Então, meus irmãos, e era noite, quando Judas saiu para trair o Senhor e se perder eternamente. Saiu para trair o Senhor e se perdeu eternamente. E era noite. E era noite. Judas preferiu continuar preso à escuridão da sua maldade e se perdeu por causa dessa maldade. Nunca renunciou a ela. Depois de tanto tempo, 3 anos caminhando com o Senhor, 3 anos convivendo com os crentes, ouvindo a palavra, ouvindo exortações, o Senhor convidando ao arrependimento, o Senhor chamando para receber uma vida boa, uma vida nova, uma vida abundante, a vida eterna. E Judas continuou incrédulo e perdeu-se eternamente. Eu vi uma frase que dizia assim, de um escritor: Judas perdeu a si mesmo. Judas perdeu a si mesmo. Ele simplesmente se perdeu. Ele quis se perder. Ele teve todas as oportunidades e as rejeitou. Judas perdeu a si mesmo. Nunca nasceu de novo. Nunca se arrependeu dos seus pecados. Sua natureza
era má, sua natureza era perversa, sua natureza era ímpia. Aquele homem andava de mãos dadas com o príncipe das trevas. Ele andava atrelado ao inimigo e perdeu-se completamente. Mas deixe-me partir para a conclusão desta palavra. Talvez alguma pessoa pense assim: Judas era salvo e perdeu a salvação? Judas, ele era eleito e perdeu a eleição? Em algum momento ele estava no céu e depois foi para o inferno? Judas era salvo e perdeu a salvação? Deixe-me dizer uma coisa a você, meu querido irmão: Judas nunca pertenceu a Cristo. Judas nunca pertenceu a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus guardou fielmente todos os que o Pai lhe deu. Ele guardou e continua guardando fielmente todo aquele que o Pai envia a Ele. Judas, observe, meu irmão, Judas nunca foi dado a Jesus pelo Pai. É o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra do Senhor. O Senhor disse assim, meu querido irmão, João 18:9: não perdi nenhum dos que me deste. Portanto, se Judas foi dado por Deus, Jesus não teria perdido. Ou então Jesus está mentindo. Você acredita que Jesus mente? Eu não acredito, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Não perdi nenhum dos que me deste. O Senhor Jesus chama de forma peremptória Judas de descrente. De forma incisiva, o Senhor Jesus chamou em certa oportunidade Judas de descrente. E disse mais: é descrente e é o diabo. É o que está escrito em João 6. Se você quiser em casa ler do verso 64 até o verso 71. O Senhor diz a Judas, aos seus discípulos, e Judas estava no meio deles, o Senhor diz: um de vós é diabo, um de vós é traidor, um de vós está a serviço das trevas, um de vós está a serviço do inferno, um de vós é diabo. Portanto, Judas nunca foi salvo. Portanto, Judas não é um exemplo de cristão que perdeu a salvação. Crente jamais perde a salvação. Louvado seja Deus. Agora, aquele homem chamado Judas, o incrédulo que fingiu ser salvo e que no final foi desmascarado. É o que ocorre hoje também. Tem gente que prega, tem gente que ensina, tem gente que canta, tem gente que toca, mas nunca nasceu de novo, nunca pertenceu a Jesus. Quando o Dr. Billy Graham esteve aqui com sua cruzada evangelística, há muito tempo atrás, no Maracanã, numa tarde, ele pregou somente para pastores, e diversos pastores, naquele dia, nasceram de novo. Eles viviam pregando, ocupavam os púlpitos,
ensinavam a respeito do caminho, mas não estavam no caminho. Falavam da salvação e não estavam salvos. Quanta gente que frequenta as igrejas, que levanta a mão para o céu, que abre a boca para cantar, e na verdade não pertence a Jesus. Porque quem pertence a Jesus muda de vida. Quem pertence a Jesus muda de atitude. Quem pertence a Jesus muda de caminho para a glória de Deus. Judas não é um exemplo de cristão que perdeu a salvação, mas um incrédulo que fingiu ser salvo e que no final foi desmascarado. A grande verdade, meu querido irmão, é que Judas sempre pertenceu às trevas. A pequena frase diz: e era noite. Noite, literalmente. E aquela alma da noite, aquela alma das trevas, foi envolvido pela noite literal e saiu para trair o Senhor Jesus, envolto pelas trevas da noite, sob a orientação do príncipe das trevas. Judas saiu para realizar sua tenebrosa obra de traição. Somente um filho do diabo era capaz disso, e Judas era o diabo, o filho do diabo. Agora, meu querido irmão, o verdadeiro crente está guardado em Cristo para sempre. Amém, meu irmão? Por quê? Primeiro, porque o crente saiu do caminho mau e o Senhor lhe apresentou o caminho bom. Eu estava no caminho mau. Jesus me apresentou o caminho bom. E Ele disse: eu sou este caminho bom. Lá em Jeremias capítulo 6 está escrito: qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Em segundo lugar, o Senhor nos livrou das trevas da alma. Ele livrou a minha vida e livrou a sua vida das trevas da alma. O Senhor disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, o Senhor liberta o crente e lhe dá vida nova, vida diferente, vida abençoada, vida compromissada com Deus e com a sua palavra. O apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja de Corinto: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Louvado seja Deus. Na vida de Judas nunca aconteceu essa mudança. A vida continuou a mesma. Uma vida mergulhada nas trevas, uma vida incrédula, uma vida perversa, um coração duro, um coração de pedra, um coração separado de Deus, um coração separado da graça do Senhor, um coração completamente vendido ao diabo e ao pecado. Ele era da noite e continuou sendo da noite. Meus amados, a verdade bíblica é que os verdadeiros crentes estão guardados em Cristo para sempre e são vencedores aqui e na eternidade. Judas foi perdido aqui, está perdido na eternidade. E era noite. Ele foi para a noite porque a sua alma era da noite. A sua vida era da noite, a sua vida era das trevas. Ele nunca conheceu o bom caminho, ele nunca conheceu a luz
do mundo. Nunca houve uma mudança no seu coração. A sua vida jamais mudou. Ele continuou fazendo as coisas velhas. Quem está em Cristo é nova criatura. E as coisas se fizeram novas. Quem é da noite, continua sendo da noite. Quem é das trevas, continua sendo das trevas. A não ser que haja uma interferência da graça de Deus, a fim de que essa pessoa saia das trevas, saia da noite e venha para a luz do Senhor Jesus. Amém.